Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um Vinho com Tonê. Momento que eu chamo uma pessoa fora da curva que tem muita história, muito conhecimento. E hoje, pessoal, ó, se preparem aí que a gente bateu muito papo já e vai ser muito bom o papo de hoje. E eu, logicamente, para acompanhar essa pessoa fora da curva, abro uma boa garrafa de vinho para a gente descobrir toda a história dela, o que aconteceu, como que ela chegou até lá e trazer isso também para vocês. Tá? Hoje estou com uma pessoa muito especial. Eu estou com o Rafael Brancatelli. Falei certo, né? Tá certo. Perfeito. Estou com o Rafael Brancatelli, que além de ser empreendedor, ele também é arquiteto e um artista plástico. Então, já imaginam que só por essa mistura aqui de atribuições vai ser um papo muito incrível. Bom, Rafael, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, uma honra muito grande. Eu tenho assistido alguns episódios seus aí, tenho me deleitado aí com as suas histórias e a maneira com que você conduz é muito fluido, muito agradável. Obrigado pelo convite. Legal, que isso. Muito obrigado mesmo. Pô, tô emocionado já, pessoal. A gente já ouviu um álbum aqui do Chet Baker, que ele acabou de mostrar. Pô, estamos já há um tempo batendo papo de música, de tudo. Tinha que ter gravado nosso papo anterior, né? Tinha, cara. E música é um assunto que eu não me canso. Muita gente me pergunta, né, como é que eu supero... Todo mundo encontra um meio, ou busca um meio para tentar superar as pancadas que a vida dá, né? Acho que a gente está num momento que nunca antes foi tanto falado sobre doenças de cabeça, né? Vários amigos que têm ansiedade, depressão. Cada um encontra um meio, né, para tentar encontrar um alívio. O meio que eu encontro são as artes, de um modo geral, né? Eu sou doido por cinema, não só as coisas que eu produzo, mas eu consumo muito arte, né? Uhum. E a música, cara. A música, você vê, a gente escutou um álbum muito legal aqui um pouco antes de começar. E a música, para mim, é algo transformador, cara. Ele transforma energia, transforma o ambiente e transforma o humor também. Puta, legal demais. A gente já falou muito sobre arte hoje, então, hein? Mas pra gente começar esse papo bom, eu vou abrir hoje, pessoal, igual foi com o Danilo, a gente tem dois vinhos diferentes. Um com álcool e um sem, né? Né, Rafael? Rafael hoje ele não tá bebendo. Devo querer saber um pouquinho mais sobre essa história aí, porque é uma boa história até pra gente contar, pra entender um pouco dessa sua parte de criação e tudo mais. Acho que tem muito a ver com isso também. Então, primeiro eu vou servir aqui o meu convidado com o vinho dele, que é um Chandon, tá? Uva 100% de suco, tá? Olha, suco de uva pasteurizado. Então, ó, perfeito. Natural aqui da fazenda. Como os componentes que você falou que tem que ter no vinho, que dão longevidade. Longevidade, resveratrol, tudo mais. Então espero que tenha no suco também. Com certeza tem. Então já vou até servir aqui. Então, e você não tá bebendo, então, né? Então conta um pouco pra gente. Por que você não tá bebendo? Porque eu sei que você gosta de vinho, né? Gosto. O vinho é muito presente na história da minha família, né? Que veio da Itália para a América. Uhum. Eles cultivavam vinho e tudo. Tem até um tio avô que mora na região da Toscana, que produz um vinho excelente lá, que chama Brancatelli, inclusive, que é o meu sobrenome. Legal. E eu sou um admirador, né, do vinho, da maneira com que é produzido. E o vinho é uma coisa que... No Brasil, a gente relaciona o vinho a algo muito sofisticado. E eu vejo que na Itália é uma coisa muito simples. O vinho se toma... Que copo que tem? De madeira? Traz aí. Não tem todos aqueles apetrechos, né? E eu, de um tempo para cá, tenho evitado beber, né? Como eu estava te contando, por mais que eu admire muito o cultivo do vinho e tudo mais, e saboreio também, mas tem um pouco a ver com o meu processo assim, de autodisciplina, de criação, né? Existe uma lenda, né? Entre os artistas que eles precisam estar sob efeito de alguma coisa para poder estar no seu melhor momento de criação. Eu não concordo muito. Eu acho que quando a gente está sóbrio, né, e sob efeito sem efeito de nenhuma substância, eu acho que é o momento que você consegue chegar no ápice da criação. Uhum. Isso é muito interessante, né? Porque é muito contrassenso. Vejo muito artista que não. Para eu criar, eu tenho que estar, né? Sei lá, tem que estar bebendo um vinho às vezes, né? Ou alguma coisa, né? Usando algum tipo de droga. Alucinógeno, sei lá, né? Sim, a gente até tem muito isso até na música, né? A gente viu muitos artistas da música mesmo indo para esse lado. E você tá indo totalmente ao contrário. Agora que você está no momento onde a gente está criando muita coisa, você está, na verdade, fazendo ao contrário. Ficando mais sóbrio, com a cabeça mais limpa, né?
É isso. E na história da música, que também não deixa de ser uma grande arte, uma das mais importantes, se você analisar, durante toda a história, muitas bandas sensacionais acabaram tendo seu fim de maneira meio precoce por conta do excesso de uso de substâncias, né? Sim. Então, esse senso comum de que a gente, para criar, tem que estar abusando de substâncias e tal, que é muito comum, viu? Se eu te falar assim, tem muitos amigos artistas, não só artistas plásticos, músicos e tal, e os caras estão ali naquela constante que acaba gerando um desequilíbrio, né? Com certeza. É muito uma coisa que eu busco para minha vida hoje, sabe? O equilíbrio. Encontrar o seu melhor momento, né? Uhum. Eu tenho tentado buscar a melhor versão de mim mesmo, sabe? De uma maneira geral. Então, tenho tentado filtrar coisas para mim, sabe? Filtrar o que eu escuto, filtrar o que eu vejo, filtrar quem eu convivo. Eu estou nesse momento, assim, filtrando a vida de uma forma geral, para tentar chegar na minha melhor versão, sabe? Legal demais. Então, um brinde sua melhor versão? É isso? A nossa. A nossa. Bom, e falando sobre... Deu certo aí? Põe um pouquinho mais pra cá. Aí. Arrumando nosso estúdio aqui, pessoal. Desculpa. Mas vamos lá. E olhando para esse ponto, eu acho que a gente chega num momento muito interessante, porque eu vejo que você tem muitos traços de empreendedor, também de arquiteto, artista, e eu sei que provavelmente tudo começou de algum lugar. Né? Aquela coisa que veio antes, ovo ou galinha, né? Como foi o começo do Rafael nessa jornada em si? Sim. Eu tenho alma de artista mesmo, né? O empreendedorismo tem a ver com sobrevivência, né? Com a gente encontrar uma forma de viver daquilo que a gente escolheu fazer, né? Certo. Eu lembro quando eu era garoto na escola, eu já vi muita gente se identificar com essa história, né? Eu gravava muito, modéstia à parte, tinha boas notas, né? Entendia muito do que estava sendo falado, mas eu passava a maior parte do tempo desenhando. Eu não gostava tanto de anotar a lição, assim, sabe, da maneira mais tradicional. E aí os professores, vira e mexe, eu tomava alguma bronca, ou iam falar com meus pais, falavam, ó, seu filho é muito inteligente, é um menino super bacana, mas assim, ele desenha demais, acho que ele tem algum problema. Eu cansei de escutar isso. E eu acho que tem essa escolha pela arte, eu não sei se é uma escolha, acho que é uma coisa que vem muito de dentro, sabe? Você acaba escolhendo porque aquilo vem de dentro de você. Comigo começou muito assim. Então, na escola eu desenhava os professores, né? Tinha até um amigo que ele era meio bravo, assim. Ele era um cara muito grande, muito forte. Ele batia em todo mundo e era meu amigo. Então, mas ele não dava muito mole, não. Uma vez eu desenhei ele assim de frente, com os braços para trás, né? E com uma cara bem carrancuda, assim. Era frente e verso, né? E colei lá na sala de aula. E a parte que mostrava o lado posterior dele, as costas, ele estava com a mão assim segurando uma rosa, né? Então de frente você via ele carrancudo, com cara de marrento ali, e por trás ele segurava uma rosa, né? Então minha maneira de enxergar as coisas sempre foi muito através do desenho, das artes, da pintura. E foi assim que tudo começou, né? E é muito interessante. Quando você tinha? Acho que eu tinha 8, 9 anos de idade, por aí. Cara, olha... Isso é muito doido, né? Porque olha a delicadeza que você teve de enxergar, né? Porque agora que a gente é adulto, mas a gente consegue enxergar o tamanho dessa mensagem que você trouxe. Mas imagina como uma criança, você tava falando assim, ó, esse daqui é o cara, ele é fortão, né? Bravo, mal, Só que por trás, na verdade, ele tá segurando, ou seja, delicado, traz toda aquela coisa da fragilidade por trás, né? Exato. Então isso é muito interessante, né? Então, obviamente, o que começou primeiro foi o artista. O artista. E aí eu desenhava de tudo que eu via, passava muito tempo desenhando, pintando. E quando eu já era mais velho, eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, e aí eles pagavam uma faculdade, uma parte da faculdade, né, para você conseguir ser promovido. Então eu era louco para mudar de cargo, precisava ganhar mais, ganhava muito pouco naquela época, quase não me mantia com aquilo, e eu estava doido para ter uma promoção.
E aí todos os meus colegas foram fazer administração, algo voltado à economia, algo voltado ao business, né? E aí me matriculei na faculdade de arquitetura, aí ninguém sabia, né? Passei, eu tinha só que ter o título. Mandei lá para os Estados Unidos a minha inscrição, né? E fui promovido e estava feliz da vida. Já tinha aquele cargo um pouco melhor, ganhava um pouco melhor. E aí numa reunião, passado alguns meses, encontrei o meu chefe, né? E ele veio e falou, pô, que legal, parabéns, você conseguiu aquela promoção, o cara não sabia, você é um menino de ouro. Qual foi a faculdade que você escolheu? Eu falei, a arquitetura, né? Eu, cara, o quê? Você é louco, arquitetura, vou ter que te mandar embora. Eu, como assim, cara? O dinheiro da empresa tem que, de alguma maneira, ser investido em alguma profissão que vá trazer, de alguma forma, algum retorno para a empresa. A gente não é empresa de arquitetura, né? E aí eu consegui contornar aquela situação, não fui mandado embora, mas foi o início, né? Eu pensei assim, vou fazer alguma faculdade que seja algo sério, né? Mas que, de alguma maneira, me traga um pouco de arte também, né? Arquitetura é isso, né? É arte, puramente falando, né? Arquitetura é arte e também, lógico, empreendedorismo. É os dois, você conseguiu juntar os dois daí, no caso, né? Pois é. E assim, eu tava até falando pra você, né? Eu gosto muito de arquitetura, mas zero técnica. Só, ai, que bonito aqui e tal. Mas é um tipo de arte, porque você tem que expressar aquele sentimento do seu cliente, provavelmente, ele quer com aquele ambiente, com aquela casa, ou com o escritório e tudo mais. Então, imagino que você já começou a utilizar muito essa parte que você já tinha de sensibilidade desde criança, para aí começar a escalar também a sua carreira na arquitetura, né? Exatamente. E a sensibilidade, você falou tudo, ela é muito importante, né? Eu vejo hoje muitos arquitetos tentando imprimir a personalidade própria no projeto e descartando aquilo que aquela família que vai utilizar aquele imóvel, que vai morar, ou aquela empresa que vai, enfim, abrigar seus funcionários, que vai ser um ambiente saudável de trabalho. Eu vejo que, de uma maneira geral, muitos arquitetos ignoram isso. Por uma questão de ter ali um design que seja característico, né? Na parte da arquitetura, eu acho que a gente tem que entender a necessidade, juntar a forma e a função, né? Então, eu tento entender por exemplo, eu faço muito projeto para empresas, né? Para escritório corporativo de empresas e tal. E eu tento entender de que maneira a arquitetura consegue trazer os valores que aquela marca, que aquela empresa, que os líderes daquela empresa querem passar. E não só usar algo que fique bonitinho, que fique bonito, sabe? Não penso só na estética. Eu penso se aquela estética e aquela função e aquele traçado vai conseguir atingir um determinado objetivo, né? Interessante. Porque aí você consegue usar tudo, né? Toda essa sensibilidade que você trouxe da arte, você consegue usar, escalar isso para o business, né? E hoje você tem um escritório bem consolidado hoje, né, Rafael? Exato. A minha empresa hoje, a gente faz projetos de arquitetura, construções, atendemos a escolas, hospitais, lojas, muita coisa. Ela anda praticamente sozinha, né? Hoje eu com muita... Sofrendo um pouco, eu fui pesquisar um pouco sobre empreendedorismo, fui ler muita coisa, fui me inspirar com os grandes... Que a gente tem muita gente talentosa no Brasil nesse segmento, né? Que de alguma maneira gosta de compartilhar o conhecimento sobre como fazer uma empresa ter sucesso. Com certeza. Uma das coisas que eu fiz foi descentralizar. Eu era um pouco centralizador. Muita gente deve ter essa história, né? Porque a gente começa mais individualista, né? Achando que a gente sabe fazer melhor e tal. E hoje é um pouco clichê, muita gente fala isso, mas eu comecei a tratar de encontrar pessoas melhores do que eu para poder cuidar dessa parte de gestão. Porque tem uma coisa interessante. O artista e o arquiteto, eles não têm uma escola da questão de empreendedorismo, de gestão, de administração. Isso não é muito nato em mim, né? Então, sempre para mim a questão de gerir a empresa foi algo que eu sofri um pouco mais. Na parte da criação é onde eu me sinto à vontade, né? Quando eu tenho que criar, que tenho que desenvolver qualquer coisa, eu me sinto muito bem e consigo fazer isso com tranquilidade, né? Tenho boas ideias e a coisa flui de maneira mais tranquila.
Já a parte de gestão, de administração, para mim é uma coisa mais sofrida. Então, não à toa, até ouvi você comentar de um outro convidado que falou que quebrou. Aconteceu comigo, cara. Eu quebrei assim mais de uma vez. Quando eu digo quebrar assim, né, não é falir, ficar devendo um monte de gente, não é isso. Mas assim, de não ter dinheiro. De falar, cara, tô trabalhando que nem louco e a empresa não tem lucro. E a gente não tem grana para continuar crescendo, né, nesse sentido, né? E isso foi no começo, provavelmente. Foi bem no começo, Bem no começo. Bem no começo. E teve ciclos, né? Teve eu imagino. Ciclos, né? A vida é ciclos, né? Assim, olhando para da minha profissão, o mercado são ciclos também. São muitos ciclos, né? E esse começo, como que foi assim para você? Porque você falou agora que já quebrou, mas como foi o começo do escritório? Como foi o artista empreender, né? Exatamente. Essa foi uma jornada bastante dura para mim, né? Porque você tem que dividir seu tempo com a questão da criação, do relacionamento com o cliente, que é magnífico, né? Tanto como arquiteto como artista, uma das coisas mais interessantes da minha profissão é poder lidar com pessoas incríveis, né? Isso você está em contato com pessoas que dificilmente você estaria falando ou conversando se você não tivesse cuidando de algo tão importante para essa família ou para essa pessoa ou até um CEO de uma empresa. Então isso me dá acessos a conviver com esses caras e aprender algumas coisas também. Então eu ia ouvindo essas histórias e tentando colocar em prática algumas coisas no sentido de fazer as coisas funcionarem, né? De ganhar dinheiro, de fazer a coisa acontecer. Então esse processo foi meio que mutante assim comigo, né? Não era nato, não é uma coisa que veio comigo por natureza. Eu quebrei um pouco a cabeça, foi meio sofrido. Eu imagino. E você é um cara muito estudioso, né? Então eu acredito que você foi estudando, ouvindo as pessoas, tendo essa humildade de ouvir também, né? Porque é uma coisa que às vezes a gente, pelo ego, fala assim, não, pô, eu sou empreendedor, o meu jeito é o jeito certo, né? E aí a gente não ouve muitas vezes, mas eu sei que você é um cara muito desligado também de ego, né? Então eu acredito que isso sempre foi assim, ou no começo você teve momentos que o ego piorou assim o seu momento de empreender, de criar e até levou você a lugares ruins, né? Vamos dizer, ou seja, essas baixas de quebrar e tudo mais. Como foi o ego na história do Rafael? Interessante você falar isso, porque é algo que eu combato, assim. Na minha vida eu tento combater as vaidades. Eu acho que todo ser humano tem seu momento de ego, de vaidade, mas é algo que eu sempre achei ruim. Sempre achei algo que, de alguma maneira, é antinatural, assim, sabe? Por exemplo, toda pessoa muito egóica, muito vaidosa, ela não tem a humildade de escutar. Daí, naturalmente, ela não aprende. E ela fica ali quebrando cabeças, achando que o seu jeito é melhor e não consegue extrair o melhor de si, o melhor da situação. Então, eu sempre busquei ser humilde. Sempre achei importante a humildade. Sempre achei uma das maiores virtudes que uma pessoa pode ter, a humildade. Que a gente escuta mais, aprende mais. E essa coisa de a gente não se sentir melhor que ninguém, sabe? Muitas vezes, numa obra, por exemplo, eu já tive experiência do ajudante ter uma sacada e a galera não estava escutando, cara. Eu falei, peraí. Fala aí de novo o que você falou. Ah, aqui, sabe aquelas pessoas bem simples? Ah, aqui se a gente pegar, colocar assim, então funciona. Peraí, fui ver, o negócio funcionou. E eu dei os devidos créditos a essa pessoa, né? Então, acho que a humildade sempre é melhor ter humildade do que ser arrogante, do que ser soberbo, né? É verdade, com certeza. E eu achei interessante, eu até estava te contando, né? Eu gravei com o Beto Sareta, até um abraço, Beto. E ele falou muito sobre o ego no momento que a gente falhou também. Porque a gente sempre pensa no ego só quando a gente está lá em cima, né? Mas o ego muitas vezes não deixa nem você se levantar. Que é quando você quebra, ou que acontece as coisas ruins, a gente também está carregado de ego e fala assim, não vou partir para outro lado, porque eu não posso mais, sei lá, me dar esse luxo de quebrar de novo, me dar errado de novo, né? Então tem até momentos que você está lá embaixo que o ego também prejudica, né? E até olhando, daí voltando para esse lado a gente até pode explorar mais a parte do ego, mas essa parte do quebrar para você, como que foi esse momento que provavelmente foi o pior momento da sua vida de empreendedor, né? Como foi quebrar e como você se reergueu disso? Foi um momento que as coisas, por uma questão de organização mesmo, eu comecei a entender que tudo precisa ter uma metodologia.
E começou isso a impactar muito na minha vida de maneira positiva, né? Eu comecei a perceber que tudo que tem um processo, uma metodologia e que é seguida à risca e que você consegue, de fato, ter mais disciplina, é nesse momento que você começa a virar a chavinha, sabe? E até um pouco mais adiante da questão, por exemplo, do empreendedorismo no escritório de arquitetura, eu comecei a sentir isso como artista plástico. Comecei a sentir essa mudança, porque a gente sempre tem uma impressão de que as melhores ideias vão vir quando você está ali meditando, muita gente usando algum tipo de substância, e as pessoas pensam, pô, aqui vai vir uma ideia. Então, você começa a falhar na entrega. O seu cliente está ali, te fez uma encomenda. E você fala, ó, sinto muito, ainda não me veio a inspiração. E aí a pessoa fica ali e vira um pseudo-artista. E fica ali achando, por exemplo, um escritor. Quem já não viu aquela história do escritor? Ele é escritor. Passa muito em filme isso, né? Mas quantos livros você fez? Não, eu sou escritor, ainda estou escrevendo livro. E o cara está esperando aquela ideia genial vir, né? Eu acho que o processo de criação, na minha experiência e também vendo alguns artistas muito bem-sucedidos, ele tem a ver com você colocar a mão na massa, com produzir mesmo. Ir para cima, sabe? Falar, olha, não ter preguiça, criar um método e começar a rabiscar, e começar a fazer. E aquela energia que você coloca produzindo, aí as ideias começam a acontecer, sabe? Você insiste, mesmo que você não esteja muito inspirado, mesmo que você não esteja muito bem, você dá uma forçada na coisa. Você acorda cedo e senta diante da tela e começa a falar, aqui vai sair. E você pinta uma, duas, de repente sai algo grande. Eu acredito que a criação e a genialidade, ela está mais aí, ela está mais vinculada a um pouco de esforço. Como dizem, não tem nenhum talento que supere a determinação. Eu acredito muito nisso. E você me perguntou do momento em que a coisa começou a mudar, começou a virar, foi quando eu comecei a sentar a bunda na cadeira e falar, cara, eu tenho que produzir, eu tenho que entregar isso. Uhum. E aí juntar pessoas certas, me unir com as pessoas certas, buscar, tentar entender a essência das pessoas, porque é difícil isso. Para quem não tem isso como algo nato, você que é empresário e tal, que tem que é gestor, sabe o quanto é difícil você captar a essência de uma pessoa para saber se ela vai se entregar mesmo, se ela vai estar do seu lado, tipo skin the game mesmo, sabe? Vai falar, vou entregar meu melhor. E a gente está numa fase que, não sei se você sente isso, mas encontrar as pessoas certas é muito difícil muito hoje. Difícil, muito difícil. Eu sinto que as pessoas, é uma opinião minha, né? Elas estão olhando tantos gurus, tantas inspirações, tantas coisas que elas estão moldando uma coisa digital e artificial delas que não são elas mesmas. Então, na verdade, o que você quer ver que é a essência da pessoa, você não vê. Você vê uma máscara que ela aprendeu e ela está só reproduzindo o discurso de alguém. Eu sinto muito isso hoje em dia. Totalmente. E eu acho que é isso que atrapalha a gente a se conectar com pessoas boas, fora da curva, e às vezes que você... Exatamente aquele discurso pronto é o que você não quer. Às vezes eu quero uma pessoa totalmente original, que vai falar assim, nem sei porque eu tô aqui falando com você. Pô, eu amo ouvir essas coisas absurdas assim quando eu tô fazendo entrevistas, sabe? Pra encontrar alguém. Porque eu vejo que a pessoa, de fato, ela é original, né? E a gente tá numa geração também um pouco mimimi, né? Nossa. O pessoal tá impossível, né? Tem um amigo que é CEO de uma grande empresa, ele falou que deu uma oportunidade para um garoto que estava começando, ele sentiu que ele era talentoso e começou a investir nele, né? Aí do nada, assim, já fazia 6 meses que ele estava na empresa, ele virou, depois de fazer alguns cursos e tal, virou para ele e falou, vou sair da empresa. Mas por quê? Ele ficou triste, porque ele estava acreditando no potencial do garoto, né? Ele falou, não vejo muita oportunidade de crescimento. Falou, cara, você está 6 meses na empresa? Você quer o quê? Quer sentar na minha cadeira aqui? Né? Um cara que tem toda uma trajetória de anos, né? Então, acho que as pessoas estão num momento muito imediatista, né? Muito. E também ultra sensíveis, né? Você não pode, por exemplo, fazer uma correção de uma conduta, a pessoa não aceita. A gente está vivendo um momento difícil nesse sentido, né? Com certeza. E isso atrapalha muito você se conectar com pessoas mesmo. Porque eu sempre falo que o negócio é feito de pessoas. São pessoas, cara. No final do dia, não importa se você
vende, sei lá, peça de automóvel ou se você é arquiteto. É pessoa que tá no final de tudo, são pessoas. A metade são pessoas, o começo são pessoas. E se você não consegue se conectar com pessoas boas, puta, você começa a ter mais dificuldade, né? É isso. Mas foi legal que você achou pessoas muito boas no caminho, pelo que você falou, né? Foi a sua... Foi o seu ponto de virada, né? Metodologia, processo, disciplina e pessoas certas. E me unir com as pessoas certas. E aí, naturalmente, por sorte, eu saí desse processo, né? De ter quebrado, né? E comecei a ver os resultados virem. Eu acho que eu tive cabeça também, porque você tem que estar preparado também para o sucesso. Não é todo mundo que está preparado. O sucesso vem se você não estiver ali muito organizado mentalmente, equilibrado, você faz alguma besteira, né? E eu acho que veio no momento onde eu já estava muito mais maduro e eu comecei a saber como reinvestir, a coisa começou a acontecer e eu colhi bons frutos, né? Hoje a empresa de arquitetura e construção flui muito, muito bem, ela anda praticamente sozinha e aí me dá a chance de fazer o que eu venho fazendo nos últimos anos, que é me dedicando de fato à arte, que é o que eu mais gosto de fazer, o que eu amo fazer. Eu fiz essa... Não diria que é uma migração, porque eu sempre fui artista, né? Lógico. Eu comecei a trabalhar com arquitetura pelo meu amor à arte, né? Uhum. Eu sinto que eu fiz parece que uma espécie de retorno ao que realmente eu sempre quis fazer na vida, né? Uhum. Então, já há alguns anos eu venho produzindo algumas obras, né? Pintura, algumas esculturas, só que de uma maneira muito orgânica. Sempre fui muito low profile, assim, não tinha nem redes sociais. Eu gostava disso. De não ter redes sociais. Então, eu vi alguns amigos viajando em algum momento, assim, a gente curtindo, vendo uma paisagem incrível. Ao invés da pessoa estar ali vendo aquela... Eu estava ali, olhando para a janela e vibrando, me emocionando com aquela paisagem magnífica, enquanto a maioria das pessoas estavam vendo por uma telinha para registrar aquele momento num celular, que, sinceramente, a chance dele ver de novo aquela foto é pequena. Porque a nossa vida é tudo tão dinâmico, né? E aí eu achava isso um pouco triste. As pessoas postando o tempo inteiro o que come, o que bebe, o que faz. E eu sempre fui um pouco contra isso. E de um tempo para cá, sim, passei a ter redes sociais, até para poder que as pessoas vejam um pouco do meu trabalho, né? E eu escutava o feedback dos meus clientes, assim, cara, eu amo a sua arte, amo os seus projetos, mas e aí? As pessoas não podem ver o que eu estou vendo aqui todo dia na minha casa ou na minha empresa, né? E eu comecei de uma maneira, assim, muito natural, fazendo algumas obras e entregando para alguns clientes de arquitetura. De arquitetura? Então, a arquitetura misturou com a sua parte do artista plástico, né? E sempre foi essa parte de artista plástico? Às vezes não, né? Porque você começou desenhando também, né? Pintando e tudo mais. Isso. Mas aí, passou a parte de plástico, você conseguia colocar a sua arte na sua outra arte, né? Exato. As suas obras nas suas artes, né? E aí começou as pessoas falarem, cara, veio um amigo aqui em casa, viu uma pintura que você fez, ele quer uma parecida, ou ele quer um desenho específico. Começou a rolar umas encomendas, né? E aí eu já tinha maturidade, porque eu já tinha passado por todo esse processo, né? De ser empresário e tudo mais. E com um time hoje muito organizado, por sorte, um pessoal muito talentoso. Tem o Marcelão, que é meu braço direito, mando um abraço grande para ele aí, a Denise, o Valdo, o Michel, o Giovanni. Meu time são pessoas magníficas, assim, como pessoas, sabe? Eu tentei me programar para contratar pessoas que fossem boas pessoas, que tivessem valores mesmo de verdade, sabe? Família, valores assim que tivessem sinergia com os meus, né? E a coisa começou a acontecer. E com esse time muito organizado, me deu liberdade de começar a fazer aquilo que eu gosto, que são as obras de arte. E a coisa começou a acontecer numa escala que eu nunca imaginaria, assim, sabe? Eu nunca imaginei. Eu tenho amigos que são artistas incríveis, que eu admiro muito, pessoas geniais, que fazem obras... Às vezes eu olho e falo, cara, como o cara teve a ideia de fazer isso? Muitas vezes eles não conseguem viver da sua própria arte. Porque tem muitos fatores internos e externos, né? Os fatores internos têm um pouco a ver com aquilo que a gente falou aqui, que é a questão do equilíbrio, que é a questão da desordem, que é a questão da indisciplina. Então, eu vejo que esses fatores internos são sabotadores. Os caras acabam não conseguindo alcançar o seu melhor.
E tem uma curiosidade, como que você hoje busca essa disciplina, essa clareza? Você tem alguma rotina? O que você faz, o que o Rafael faz hoje para buscar esse tipo de clareza? Digo até para você já de antemão que não é muito natural, sabe? Eu nunca fui aquele cara super pontual. Eu não sou, admiro pra caramba, né? O pessoal fala, né, pontualidade britânica. Eu acho o máximo, não é muito meu perfil, né? Por mais que eu tenha uma dedicação e uma preocupação muito grande com a pontualidade das entregas das minhas coisas. Eu levo isso muito a sério. Eu vejo história de artistas grandiosos que passaram, que tinha uma encomenda lá de um quadro e ele ficava anos. Passou da data, é para ser no evento tal. Passava 1 ano, 2 anos do evento e eles... a pessoa que encomendava a obra tinha que inventar outra coisa para fazer o lançamento da obra, ou às vezes não entregava. Isso eu acho muito ruim, sabe? Eu tenho dedicado minha vida a entregar as coisas, fazer valer o dinheiro, a confiança das pessoas. Então eu tenho tido clientes que confiam muito em mim, assim, sabe? De encomendar uma escultura de valor relativamente alto. E quanto vai ser? Vai ser 500 mil. Tá bom. Pum, 500 mil na conta. Meu Deus, que confiança, que nível de confiança. A pessoa depositar o dinheiro para você de uma coisa que ela não sabe exatamente a data exata que você vai entregar. Eu tenho uma sensação dentro de mim, falo, cara, esse cara precisa ser respeitado. Esse cara merece o meu melhor, sabe? Então eu vou entregar antes do prazo, eu vou me dedicar, eu vou fazer o meu melhor para entregar com a melhor qualidade a obra que atenda aquela mensagem que eu quero passar ou que o cliente quer passar e ser pontual com ele e entregar. Mas a minha rotina, voltando à sua pergunta, não, de maneira não muito natural, eu me esforço para ter uma rotina, né? Então, por exemplo, acordo cedo, mesmo às vezes indo dormir um pouco mais tarde, eu tenho o hábito de acordar bastante cedo, faço minhas meditações, faço minhas orações, eu tenho um pequeno ritual aí, né? Antes de começar a trabalhar, eu faço meus exercícios, faço minhas orações, mentalizo as coisas que eu quero fazer, às vezes fico um pouquinho curtindo aquele momento de silêncio para tentar que a mente... É como se fosse uma resetada no HD, né? Para você conseguir ter cabeça para pensar nas coisas do dia e aí começa a produzir. Aí não tem jeito. O seu dia te toma e você tem que ir com todo vapor, né? Isso é muito interessante, porque você trouxe um ponto que às vezes os artistas, igual você falou, eles não possuem, né? Então você já aprendendo naquela fase da arquitetura, principalmente, você tem exatamente para entregar, o projeto tem que entregar e acabou, tem que empreender, acabou, tem que pagar as contas. Então acho que você deve ter trazido muito toda essa disciplina, e essa clareza, esse respeito para com o outro, muito provavelmente da arquitetura, né? Dessa sua fase de empreendedorismo. Lógico, ainda existe a fase, mas você provavelmente trouxe muito dessa fase, né? Exato. E também a leitura, né? Vendo alguns exemplos, entendendo, eu não vejo tanto compromisso, de uma maneira geral, no mundo das artes, assim, com a entrega, sabe? São poucos. Tem alguns amigos que têm isso nato, mas a maioria não. Legal, vamos ver quando der, quando vier a inspiração. Para mim, não. Eu peguei uma missão dada, missão cumprida. Eu chego a estudar muito, a pesquisar muito, né? Então, por exemplo, esses dias eu recebi uma encomenda de um laboratório muito grande, internacional, né? Com uma história, uma trajetória incrível, onde eles queriam fazer uma comemoração de 100 anos da empresa. Então eles encomendaram uma escultura de um touro, né? E aí tinha uma questão específica nesse touro. Ele foi inspirado no Egito Antigo. Então, toda vez que eu pego uma encomenda, eu quero entender, eu gosto muito de história. Então eu vou pesquisar a história de como foi acontecer, aquele elemento, de que maneira que aquele elemento apareceu. E não foi diferente. Com essa empresa, por exemplo, foi isso, um processo muito grande de pesquisa, porque eu me cobro muito, sabe? Eu me cobro para entregar o melhor, para chegar no resultado que o cliente fique realmente feliz, né? Ou a instituição, ou o local para qual eu vou destinar aquela obra, para que o cliente fale, uau, era isso que eu estava pensando. Ou quando eu tenho liberdade criativa total, o cliente fala, poxa, que legal, olha o que estava na cabeça desse artista, que loucura, cara. De onde ele tirou isso, sabe?
E que é, até pegando esse gancho, tem duas perguntas. Primeiro, o que é a arte para você? O que é arte? A arte é a capacidade que um ser humano tem de passar uma mensagem e de tocar um outro ser humano e de causar uma emoção através de algo que ele criou. Então, se você criou algo e que aquela pessoa viu aquilo e achou, por exemplo, feio, você criou arte, né? Eu tive uma experiência de ter feito uma obra de arte e um jornalista me fez uma pergunta, estava tendo uma espécie de uma coletiva de imprensa, ele falou, olha, eu achei feio a sua obra. Eu falei, olha, qual é o seu nome? Pô, parabéns, você é um cara crítico de arte. Você pode não ser talvez muito aprofundado no assunto, de entender a história da arte e tudo, mas se você teve a capacidade de olhar, analisar, aquilo te causou uma sensação e você julgou que aquilo não está legal, te causou uma emoção ruim, por exemplo, é arte. Então, a arte não foi feita para ser bela, né? A gente, quando vai, por exemplo, desenhar um produto, aí tudo bem, você tem lá um designer de produto, ele vai fazer um telefone, um aparelho celular. Então você tenta fazer com que aquela função e aquela forma sejam harmônicas o suficiente, que aquele produto seja bonito, porque você precisa vender esse produto. Então a maior parte das pessoas tem que olhar e achar aquilo belo. E tem todo um processo de pesquisa, de engenharia para chegar naquele resultado. A arte não é isso. A arte não tem nada a ver com tentar criar algo belo, né? Tem artistas que criaram obras que você olha e você tem até uma agonia. Você olha aquela obra e te dá uma sensação ruim, né? Na faculdade de artes, um professor uma vez perguntou, todos os alunos olharam, falaram, viram uma obra lá no museu, nossa, mas isso aí até eu faço. Nossa, mas olha que feio, isso dá um horror de ver essa obra. E meu professor na época, de maneira muito categórica, falou, então esse artista chegou no ponto que ele tinha que chegar, né? Conseguiu cumprir a função dele. A função dele. Muito, muito legal. E aí, se a gente pega e passa, porque você tem que cumprir a sua função de fazer sentir algo. E quando você recebe uma encomenda, eu imagino que você tem o seu DNA da arte que você faz, né? Do artista plástico do Rafael. Mas como que você consegue equilibrar o seu DNA com a encomenda e com a visão do cliente no final do dia? Como que é isso para você? Isso é interessante essa pergunta, porque não é todo mundo que tem coragem de contestar o cliente. O cliente está pagando, então geralmente a gente tem a sensação de que ele tem toda a razão em tudo. Na arte não é bem assim, porque o cliente muitas vezes não entende, ele mesmo não sabe o que ele quer. Então, no caso, por exemplo, desse laboratório, de alguns outros projetos que eu peguei, o desafio era meio específico. Então, tem um equilíbrio muito grande, um cuidado muito grande em cumprir esse checklist que você falou. Atender a necessidade do cliente, o valor que a marca quer passar, trazer um pouco do meu traçado, porque eu acho que o cliente espera isso também. Ele espera que você se posicione e coloque um pouco do que você é, da sua essência nesse projeto, né? E até aí tudo bem. Agora, quando você tem liberdade criativa total, 100%, particularmente eu também me preocupo um pouco com o cliente final, com quem vai receber aquela obra, né? Será que um pintor amigo muito querido, que é o Francisco Roher, ele está fazendo umas obras para um hospital. Ele teve o cuidado e a gentileza de se preocupar em fazer coisas muito alegres, muito coloridas, muito bonitas, porque ele queria animar aquelas pessoas que estivessem lá, né? Então, eu acho pertinente, se o artista não for muito arrogante, sabe? Entendi. Não deixar só o gosto pessoal dele falar mais alto e tentar entender um pouco o local em que aquela obra vai aparecer, sabe? Porque é muito interessante, né? Porque eu imagino que quando eu penso sobre isso, se eu trazer para o meu mundo, o mundo ele é mais matemático. Então eu vou olhar o que a pessoa precisa, tem que ter a sensibilidade de entender os objetivos dela, como estão as coisas, traduzir isso para uma parte mais técnica, mais matemática, mas também tem que ter sensibilidade. Mas no final do dia, assim, o certo é certo no meu mundo. Não tem muito, né? Não é muito essa parte de ser tão aberto. E eu imagino que você conseguir manter o seu eu artista e o cliente contente deve ser um desafio no dia a dia, né? De fato é.
Eu imagino. E eu tenho tentado, de alguma maneira, tal como a gente falou no comecinho, né? De selecionar aquilo que a gente vê, escuta, as pessoas com que a gente convive. Eu tenho tentado selecionar um pouco até meus clientes. Se eu vejo que o cliente, por mais dinheiro que ele tenha, e por mais que aquela obra possa ter uma projeção, ele não tem os valores muito parecidos com o que eu acho que é legal, eu demito o cliente, cara. Já fiz isso algumas vezes. Demitir o cliente. Pode ser a grana que for. Eu tô pagando, não importa. Concordo plenamente. Para você eu não vou fazer o projeto. Porque eu acho que tem algumas pessoas que têm uma vibe muito negativa, sabe? A pessoa, ela ainda não está preparada para receber aquela determinada obra, assim. Ela precisa, talvez, se sensibilizar um pouco mais. Ela vê as coisas de maneira muito superficial. E, geralmente, esses clientes, às vezes, dão algum problema, sabe? O cliente que tem aquela visão muito superficial da coisa, né? Então, eu tenho tentado... Não é que eu vou escolher cliente, não é isso. Lógico. Estou falando de uma maneira muito humilde, né? Interagir, trabalhar com as pessoas que eu gosto. Isso tem uma história interessante que acho que é quase a mesma coisa que isso, né? Tem o meu terapeuta, que é o Ademir, então um abraço, Ademir, viu? Ele, na primeira terapia, na nossa sessão, ele falou, Caio, toda vez quando eu vou fazer né, vou aceitar, vou ter um paciente novo ou não, eu sempre tenho 3 luzes, né? A verde, a amarela e a vermelha. Então eu tenho que entender que eu, como pessoa, me conecto com você para eu saber que eu posso, de fato, prosseguir. Senão, às vezes, vira só negócio e aí não sai uma sessão interessante. Eu não vou ter o efeito que eu quero trazer. Então, isso é muito interessante, que é um pouco disso, né? Você saber também, porque às vezes a gente fica, não, tem que sentar todo mundo, tem que fazer dinheiro e acabou, né? Mas, na verdade, não. Você tem que fazer... Se você progredir um trabalho seu bom, você ter pessoas boas também, como... Porque tem um stakeholder também, né? O seu cliente, ele também está ali para no final do dia passar mais e mais sobra para frente, né? Eu imagino que um cliente bom, que você viu que tem um sentido se fazer sobra para ele, no futuro ele pode trazer muito mais frutos do que às vezes você pegar qualquer um por dinheiro, né? Exatamente isso. E eu acredito que a gente falou algumas vezes, né, sobre a questão do equilíbrio, né? Para você ter a mente criativa no seu melhor momento e você trazer as melhores coisas, as melhores obras, o equilíbrio de você escolher as pessoas certas para conviver, de estar junto de pessoas que têm aquela vibe boa, positiva, é muito importante, mas eu acredito também que é muito importante a gente equilibrar o material, o espiritual e o mental. Com certeza. Essas 3 coisas que têm sido amplamente divulgado hoje em dia, né? Tem muita gente falando sobre isso, né? Mas é algo que eu tento fazer para mim mesmo, sabe? Equilibrar o material, equilibrar a parte mental, ou seja, pensar em coisas boas. E eu sinto que dessa maneira a coisa fica mais fluida, mais criativa, né? E como que você faz isso? Pensando, eu tento pensar a maior parte do tempo em coisas boas e tentar suprimir aqueles sentimentos ruins. É impossível você viver o tempo inteiro assim. Sinceramente... Seres humanos, né? Exato. A gente é cometido por coisas, né? Você tá vindo no trânsito, aí alguém te dá uma fechada e tudo mais. Mas de uma maneira geral, até te contando uma situação que aconteceu comigo semana passada. Eu tava vindo no trânsito assim, e aí um senhorzinho com um carrinho, coitado, era tipo um Fiat Palio, que ele tinha umas 4 cores o carro. O teto era ferrugem, para-choque era cor de fundo de pintura, e aí ele deu uma batida no meu carro atrás. Pum! Ele desceu do carro e falou, meu Deus, acabei com a minha vida. Eu tava com um bom carro, né? E acho que ele olhou e falou, não vou conseguir pagar. Não consegui pagar. Né? Tô ferrado, né? E eu fiz uma análise daquela situação, tudo que estava ao meu alcance ali. Falei, vou discutir com o tiozinho? Não é meu perfil. Né? E primeiro que eu até fiquei com dó, falei, poxa, o jeito que ele se posicionou ali, você vê que era um cara muito simples. Vai consertar o meu carro agora? Não. Se eu pedir para ele pagar, ele vai ter condição de pagar? Não vai ter condição de pagar. Vai adiantar eu ficar parado aqui, travando todo o trânsito, e todo mundo ali olhando, e aquele mal-estar? Eu fiz assim, olha, fique tranquilo, não se preocupa, tá tudo certo, pode ir embora. Ele me olhou com os olhos arregalados, assim, meio assustado, falou, não, mas eu falei, fica tranquilo, de verdade, eu tô dizendo, pode ir embora, não tem problema nenhum. Entrei no carro e fui embora. E
Por que eu fiz isso? Porque eu analisei a situação ali e pensei que era a única alternativa saudável mentalmente, né? É como se a gente tivesse uma jarra de equilíbrio mental, de serenidade, e ao longo do dia ela vai se derramando um pouquinho. E aí você chega no final do dia, você está exaurido, né? Então, para manter essa serenidade, essa tranquilidade, eu procuro sair de situações de extremo estresse, né? Tava tendo uma reunião com um cliente um dia desses, e aí o cara tava muito nervoso, com uma comunicação muito agressiva, sabe? Até um pouco violenta, né? Falando como que tinha que ser e tal, não sei o quê. Falei, estamos encerrando a reunião aqui, tá? Deixei claro que não era nenhum tipo de soberba ou arrogância. Eu só falei, olha, para a gente conseguir ter o melhor resultado, a gente tem que estar alegre. Só que tem que ser leve. Tem que ser agradável, a gente tem que fazer isso com prazer, sabe? Se não for leve, se não for prazeroso, se a gente não tiver no nosso melhor momento, não vai acontecer a coisa. Então, assim, estou encerrando a reunião, a gente volta a falar depois. Interessante isso. Que é, de novo, esse autoconhecimento que você foi gerando durante o tempo. E o melhor de tudo é que você conseguiu gerar também, olhando para a parte física, né, financeira, você conseguiu também ter agora o livre-arbítrio da escolha, né? De tudo que você foi crescendo, todas as pancadas que você deu também empreendendo, estabelecendo sua vida, agora você também consegue ter essa sua... o poder da escolha, né? Meu, não preciso de você, assim, com todo respeito, né? Sim, sem o ego, né? Mas sendo, poxa, eu sei que não vai dar certo isso, então, vamos falar outra hora, ou tá tudo certo, vamos pra, né? E vamos para outra, né? E olhando também agora para uma... Acho que foi... ano passado, retrasado, uma obra sua que ficou muito famosa, né? Então, quem não sabe, o Rafael, ele foi o criador do touro, do touro de ouro da bolsa da B3, né? Então, conta um pouquinho pra gente como foi essa história, porque foi uma história que repercutiu muito. Sim. Acabou também com uma polêmica absurda, né? Da galera pichando, né? Teve uma coisa assim, né? Então, conta pra gente como foi essa história. Eu atuo muito ali no centro histórico de São Paulo, né? Certo. Eu sou diretor de um grupo de pessoas muito especiais e talentosas chamado Procentro, que é uma instituição sem fins lucrativos, que a gente tem o objetivo de trazer melhorias para o centro histórico, né? Uhum. E como eu fui aparecer lá? Bom, pensei, poxa, o centro é maravilhoso em termos de arquitetura, de arte, né? O Centro Histórico de São Paulo é magnífico, onde tudo começou, né? A gente tem obras de artes incríveis, arquiteturas, prédios feitos por arquitetos brasileiros, do qual a gente tem muito que se orgulhar, né? E eu pensei, de que maneira eu posso colaborar com o que eu faço, sendo artista, trazendo pessoas para ver essas coisas que eu vejo com tanta frequência, né? E pensei nesse projeto como um cunho até turístico, né? Pensei, vou fazer uma obra de arte que vai trazer pessoas para conhecer esse espaço, né? E para ver as outras coisas maravilhosas que a gente tem no centro. E aí, o meu viés, o que eu projeto qualquer coisa, né? Eu posso fazer um quadro do que for, né? Mas a minha principal pegada é desenhar animais, né? Eu desenho... eu era garoto, eu assistia o Discovery Channel, esses programas, sabe, que a gente vê ali, Animal Planet, e eu pirava em tudo isso, né? Eu assistia, via os documentários do Jacques Cousteau, que é um biólogo incrível. Então, o animal, ele para cada pessoa, ele tem um simbolismo, um significado diferente. Toda pessoa vê algum animal, e se identifica com algum superpoder que aquele animal tem, sabe? O leão é muito forte, a águia tem uma visão, e as pessoas, de alguma maneira, tentam atribuir algum tipo de qualidade ou virtude, ou tentam se inspirar em alguma virtude baseada no animal. Então eu pensei, vou fazer uma escultura de bastante impacto, e comecei a pesquisar, né, muito. Por exemplo, o touro de Wall Street, que tem lá, que foi feito por um artista italiano, que tem em Nova York. E ele se inspirou numa outra obra de arte, que é o touro de Frankfurt, na Alemanha, que veio antes do touro de Wall Street. Não sabia. Que depois, que esse, por sua vez, se inspirou num outro touro que tem na Ásia. Então, a figura do touro é milenar, né? A gente, naturalmente, a gente acabou associando mais a Nova York.
mas é um touro presente, a escultura, a imagem do touro está presente nas culturas há milhares de anos, né? E falei, poxa, eu vou fazer um touro brasileiro, né? Em frente à Bolsa de Valores, né? Ali onde começou o coração financeiro de São Paulo, começou naquelas ruas ali, né? 13 de Maio, Boa Vista, ali onde tudo começou. Tinha a época da Bolsa Viva Voz, né? Para quem é amante do mercado financeiro, igual eu sou, né? É incrível, é nostálgico quase. Mesmo você não tendo vivido, é nostálgico, né? Você olhar toda as histórias que tem lá, então é muito mágico mesmo, né? E aí, pouca gente sabe, mas grandes personalidades viveram ali, andaram muito naquela região, como por exemplo, Santos Dumont andava muito ali. A gente poderia ficar 1 hora contando os caras incríveis conhecidos mundialmente que frequentavam esse miolo, essa região. E se inspiravam também, né? Para daí as suas feitorias que fizeram, né? Com certeza. E aí eu pensei, vou fazer um projeto que atraia turistas, pessoas para tirar foto, para conhecer e tal. E falei, vou fazer o touro. Aí tudo bem. Aí conversei com um grande amigo, que é o Pablo Spire, que hoje, enfim, ele tem vários programas na Jovem Pan, virou... o Tourinho de Ouro, Tourinho, né? Exato, fala vai Tourinho. E aí tive um bate-papo com ele no almoço e falei da ideia. Ele adorou a ideia, aquele jeitão dele. Rafa, vai bombar, vamos fazer, vai ser um sucesso. Ele é muito engraçado. Ele cativa, né? Tem um jeito cativante. Até um abraço pro Pablo. O Pablo Spire é um grande amigo, um cara genial. E aí ele falou, Rafa, vamos fazer. Beleza. De início a gente ia fazer com grana própria, né? Eu ia colocar, é um pouco caro, você imagina, né? Eu imagino. Para construir, para colocar todo o material, tudo que tem que ser feito. E daí a gente foi atrás de todas as licenças, né? Para o pessoal de algumas emissoras aí que falaram que a gente não tinha licença e saiu aí em horário nobre, não é verdade. Nós tínhamos as licenças e a gente conseguiu com a subprefeitura da Sé, que é um pessoal extremamente comprometido e talentoso, que comprou a ideia. Eles falaram, não, vamos fazer. Na figura do Coronel Salles, que é um grande gestor, né? Um subprefeito genial, fez muita coisa pelo centro. E aí ele falou, legal, eu topo também. Então estava mais ou menos fechando ali o cerco, né? O Pablo como divulgador, pelo potencial que ele tem, por quanto ele é conhecido, e as pessoas associam muito ele à figura do mercado financeiro e do próprio touro. O pessoal da subprefeitura, que foi muito gentil, conseguiu todas as licenças. Eu comecei a desenhar a obra e eu queria que fosse um projeto genuinamente brasileiro, né? Não queria copiar nada e também para não ter nenhum tipo de problema de direitos autorais, né? Como artista, a gente sempre se preocupa com isso, né? Fazer algo autêntico. Então, para você ter uma ideia, eu fiz mais de 150 esboços diferentes, né? De modelos de touros diferentes. Depois desse touro da B3, acabei desenhando, tem mais de 20 touros que eu desenhei, mas tudo bem. E eu escolhi esse desenho, fiz uma corcova alta, porque eu tinha receio das pessoas subirem em cima e cair, se machucar, e a responsabilidade poderia ser minha, né? E, enfim, foi um processo longo. Acho que quase 2 anos de projeto, licença, escolher o local. A gente falou com a Bolsa, com a B3. Daí o CEO da Bolsa, que é o Gilson Filkenstein, um grande cara, topou o projeto. Falou, não, legal, vamos fazer. E o evento de lançamento foi sensacional. Tinham grandes figuras lá. Tava o Luiz Barsi, tava o Luiz Fernando Roxo, o Guilherme Bentimol da XP estava lá também. Tinham todos os caras aí, entusiastas, aí, personalidades do mercado financeiro estavam no dia. E o evento foi muito legal. A gente descortinou o touro lá, em plena luz do dia, as pessoas passaram, ficavam extasiadas ali, sem entender o que era. E a missão pela qual o touro foi criado deu certo. Ela atingiu o seu objetivo, que é trazer os olhos das pessoas para o centro de São Paulo, para as pessoas conhecerem um pouco mais. Então, eu fiquei ali, passando alguns dias depois da inauguração, fui junto com o Pablo lá algumas vezes, e, o pessoal tinha caravana de ciclista, de motociclista, tinha gente vindo de todas as cidades ou até de outros estados para tirar foto. Então, os comerciantes da região, que foram tão massacrados na época da pandemia, ficaram super empolgados com a ideia de você ter ali um elemento escultural que trouxesse movimento, público, gente.
alguns comerciantes dizendo, vou abrir meu restaurante de sábado e domingo agora, porque o movimento está muito grande. Então, nesse sentido de ativação do comércio, de ter uma ativação cultural ali, que é a escultura no caso, né? Deu muito certo. Mas gerou uma polêmica grande, porque toda vez que você faz alguma coisa num local público, você tem ali pessoas pensando diferente, né? Principalmente num momento tão polarizado que a gente vem tendo, né? Eu acho que o brasileiro vem criando uma consciência política de um tempo muito curto para cá. Isso fez com que gerasse essa polarização muito grande, né? Isso é muito recente que a gente está vivendo. Né? As pessoas agindo tal como o torcedor de futebol, né? Acabaram, de alguma maneira, vendo alguma coisa como política nessa história toda, que não tem nada a ver, o viés não tem absolutamente nada a ver com política, era totalmente cultural mesmo. E foi uma pena, né? Que eles acabaram optando por tirar a obra, né? A gente foi multado até, tomamos uma multa bastante alta na época. Não sabia. Nossa. Que foi pela Lei Cidade Limpa. Mas até o pessoal da comissão que cuida da proteção do paisagismo, eles de alguma maneira ficaram meio tristes, sabe? Eu recebi telefonemas do pessoal lá falando, poxa, que pena, eu não queria que tivesse sido dessa forma, uma pena que saiu. Porque realmente, pra você ter uma ideia, saiu em praticamente todos os jornais e revistas do Brasil, todos os meios de comunicação. Saiu em vários jornais internacionais, New York Times, BBC, Le Monde, El País, todos esses. O telefone ficou uma loucura, você imagina, né? Eu recebia centenas Rafael. de ligações por dia e milhares de mensagens com propostas das mais esdrúxulas que você imaginar. Manda o touro para cá, município de Touros. Eu não conheço ainda, mas queria conhecer, acho que é no Paraná, se não me engano. O prefeito queria que mandasse o touro para lá. Aconteceu uns negócios muito loucos, né? Um grande empresário, isso aí foi amplamente divulgado, mas eu prefiro não falar aqui, ofereceu 10 milhões de reais pelo touro. Daquela puta, será que vai? A gente não vendeu, porque não era o intuito, né? O intuito não era isso. Eu costumo falar com muita humildade que eu não tô... não sou artista pela grana, não posso ser hipócrita. Eu ganhei muito dinheiro com a arte, né? Nesses últimos... No último trimestre, a gente faturou milhões de reais em obras, né? Então, eu tenho muito orgulho disso, porque é o meu sustento, é uma maneira de que a gente percebe de que o público, de alguma forma, admira seu trabalho, reconhece seu trabalho, deseja ter a sua obra, né? Então, não posso negar que claro que isso é bom. A gente gosta de viver do que a gente faz, mas não foi esse o objetivo, né? Por isso que a gente não vendeu a obra, né? Exato. E hoje ela está num acervo de artes da Bolsa, né? E eles pretendem colocar no museu, aí não decidiram ainda exatamente o que fazer. E como foi? Porque, assim, foi um estouro muito grande, o touro. Eu lembro que Foi ano passado ou... Foi 2021. 21. Final de 2021. Praticamente o ano passado. Tá, praticamente. Porque tudo aconteceu de novembro para janeiro de 2022. Então faz um ano e pouquinho que aconteceu tudo, né? Porque, e eu lembro bem, assim, nesse momento, até tinha... Eu não estava em São Paulo, tinha ido do Paraná, morar lá de novo lá, abrir o store lá, enfim. Eu voltei para cá em março de 2022. E eu lembro que eu vi, eu falei, puta, cara, que ideia genial. Eu quero muito ir lá ver, porque eu conheço obviamente lá a bolsa e tudo mais, mas com essa coisa icônica, né, do touro, que remete todo ao mercado financeiro, remete também, daí, olhando pro mercado financeiro, né, quando a gente fala o mercado de touro, né, quando ele ataca para cima, né, ele chifra para cima, então é quando a bolsa está subindo. E o mercado de urso, né, o urso que é a figura de bater para baixo, que é quando o mercado cai. Né? Então é muito icônico pra gente que é do mercado financeiro essa figura do touro. Né? E eu falei, puta, cara, eu tenho que ir lá. E aí deu poucos dias e começou toda aquela polêmica e a galera falando sobre... Porque eu vejo muito isso, que as pessoas elas levam muito o mercado financeiro como uma coisa do mal. Assim, nossa, o mercado financeiro é o que destrói essa... Na verdade, não. É o contrário, né? É o contrário, bicho. Assim, é uma coisa... A bolsa incentiva empresas a crescerem, né? E essas empresas crescendo contratam mais pessoas, e aí reduz o desemprego,
A Bolsa é um trabalho genial, um trabalho maravilhoso que ela faz, né? Exatamente. E as pessoas, muita gente me falou, cara, como é que... Teve jornalista que me perguntou, como é que você faz um touro de ouro no momento que a gente está passando fome? Eu falei, cara, eu sou artista, cara, eu vou continuar fazendo minha obra. Eu não tenho a prerrogativa nem capacidade de erradicar fome, por exemplo. E também acho que uma arte feita no passeio público ali para todos verem é democrático também. Você precisa ver, no dia que a gente instalou a obra lá, o Pablo estava lá comigo, tudo, meu, tinha morador de rua que passou ali e falou, meu, o que é isso? Foi até engraçado, teve um que falou assim, cara, tira uma foto minha aqui. Só que ele não tinha celular. A gente tirou, acho que do celular do Pablo, eu acho. Uhum. Ele estava feliz ali por fazer uma fotografia, marcar aquele momento, né? Então, teve muita gente que ficou chateado com isso. Eu estava uma vez na Jovem Pan e veio um senhor que é um cavalheiro, que ele fala bem como a gente vê ele na TV mesmo, que é o Ronivon. Sim. Aí ele chegou para mim e falou, você que é aquele rapaz, o artista lá do touro, né? Ele tem um jeito de falar muito, tonado, elegante, né? Elegante. Aí ele falou, cara, eu fiquei tão triste, cara, eu não entendi nada. Todos os meus amigos aí, ligados ao mercado financeiro, investidores, então ninguém entendeu. Falei, poxa, por que a gente é praticamente a capital financeira do país e a gente não pode ter um símbolo desse, né? O Guilherme Bentimol também, da XP, que sempre foi um cara extremamente discreto, ele ponderado, é muito discreto, muito tranquilo em relação às redes sociais. Ele colocou um texto lá dizendo que achou o maior absurdo ter acontecido isso. E aí, bom, deu um engajamento muito grande, né? Muita gente comentou lá no Instagram dele lá que concordava ou que não. Mas assim, o mais legal de tudo isso é que, de alguma maneira, eu acho que provocou um pouco o povo paulistano com a questão da escultura, da arte, de uma mensagem ali no passeio público, de convidar as pessoas a conhecerem também um pouco o centro histórico. Eu vi como missão cumprida, assim, sabe? É claro que foi um episódio que me projetou um pouco mais, né, como artista. Eu vim de obra depois para a Suíça, para a Espanha, para a Alemanha, para o Nordeste do país, para o Sul, por conta dessa exposição que o touro trouxe, né? Então foi bom para mim nesse sentido, né? E talvez se ele não tivesse saído, talvez não tivesse sido tão impactante, até para as pessoas começarem a refletir, né? Eu acredito que a gente tem que criar essas provocações. Tem que ter essa coragem. Porque alguém me falou assim, mas e aí, se tirarem o touro? Eu falei, cara, vão tirar o touro, cara. Aí a pessoa falou, mas como é que você está gastando energia, tempo, dinheiro numa coisa que você acha que vai sair? Eu falei, cara, as pessoas estão muito polarizadas, né, nas ideias e tal, muito exaltadas também, né? Tá todo mundo querendo impor sua opinião de uma maneira muito enfática. Então eu falei, cara, vamos pichar. Aconteceu, né? Picharam, depois colaram um lambi-lambi lá. Escreveram... Eu lembro. Mas eu já te digo aqui, não poderia falar, mas vou prestigiando o seu podcast que eu tenho aprendido a admirar nos episódios que você tem feito. Né? Eu vou te dar esse presente e vou te falar, vai voltar o touro. Ninguém sabe ainda, agora todo mundo vai saber. Você, falando aqui em primeira mão. Quando lançar o touro de volta, você vai falar, ele falou a primeira vez no meu podcast. Olha lá aí, pessoal. Então, vocês já viram, a primeira vez falado foi no Vinho Tonei, hein? Pô, obrigado por esse presente aí. Que presente aí, Rafael. Poxa, e vai, de fato, a gente tá com esse projeto de voltar com o touro, né? Porque acho que São Paulo merece, cara. Merece. São Paulo merece um símbolo. O touro, ele não simboliza o mercado financeiro. Não é bem isso. O touro simboliza o otimismo do mercado financeiro. Ele simboliza a resiliência das pessoas, a coragem, a bravura, né? É um animal que... todas as civilizações, de alguma maneira, tiveram algum momento em que cultuaram a figura do touro, né? Se você vê, por exemplo, na natureza, nesses vídeos aí que a gente falou do Discovery Channel, etc e tal, Animal Planet, né, que você falou, você vê o touro ali, ele está numa posição onde ele enfrenta um leão. Provavelmente ele vai perder, ele vai apanhar, ele vai morrer, mas ele não deixa de encarar, ele é muito corajoso. Ele enfrenta o leão, ele vai para cima, ele tenta bater, muitas vezes ele tem êxito. Tem alguns vídeos que a gente vê que o touro bate no leão, assim, o leão sai voando, né? Mas algumas vezes não, vem um monte de leões ali e acabam pegando ele. Mas ele é um animal corajoso, né? E eu acho que a gente
merece ter na nossa cidade uma figura ou uma escultura que represente toda essa bravura que tem a ver também com o nosso povo, né? Com certeza. Que é, o povo brasileiro que é... A gente até tava falando, né? Porque a gente é muito... Chama muito Brasil, né, cara? Então, a gente sabe como o povo brasileiro, ele é trabalhador. Tanto é que a gente tem muitos empreendedores icônicos, né? Assim, o Brasil é cheio de empreendedor e o empreendedor tem que ter a coragem, tem que ter a força, tem que ter a resiliência, né? E até falando sobre isso, nesse momento que você... Poxa, você viu a sua obra sendo executada, eu imagino que você ficou... Puta, que incrível tudo acontecendo. E depois foi tirada. Como foi essas emoções de você viver o touro dando muito certo, depois ele, virou politicamente incorreto quase? Tipo um cancelamento. Cancelamento, cancelaram o touro, pô, sacanagem, né? Exato. Mas como que foi esse sentimento, assim, pro artista Rafael? A gente, como artista, nunca quer ver uma obra sua escondida, né? Acho que é uma das coisas mais marcantes, negativamente falando, ver uma obra sua oculta ali, né? Mas eu tenho até assim uma coisa muito louca, né? Muita gente fala, Rafa, você tem um equilíbrio, uma calma, o bicho tá pegando, o mundo tá caindo e você tá tão tranquilo. Cara, eu tratei de tudo isso de uma forma muito tranquila, sabe? Eu tinha os haters, eu nem sabia que algum dia na vida, para um cara totalmente low profile, que não tinha nem redes sociais, comecei a ter haters, cara. Gente ameaçando, vou te pegar, vou te matar, coisas assim absurdas. Tô indo para a porta da sua casa agora, sabe? Coisas assim. E eu não tinha muito preparo, assim, para saber lidar muito com isso. Fiquei tentando responder as pessoas. Alguns amigos que já têm rede social há muito mais tempo, que têm milhões de seguidores, falando, cara, esquece, você não vai agradar todo mundo. E aí eu acabei deixando. Mas assim, foi muito tranquilo, cara. Se eu te falar, eu tenho um emocional bastante forte, assim. Tenho um emocional meio de aço, sabe? Uhum. Eu sempre acho que tem problemas piores. Uhum. Sempre penso assim, eu não tenho o direito de reclamar porque tem problemas piores. Tem uma coisa que eu sempre falo, que assim, é uma analogia meio diferente, tá? Mas para pensar, né? Como se a gente chegasse para apresentar, para reclamar para Deus de um problema, de alguma coisa lá, você perdeu um dinheiro, tal. É como se ele virasse para a gente e falasse: meu, você acha que isso realmente é grave? Tem guerra acontecendo, gente morrendo, tanta coisa séria. Você acha que você está grave? Você quer que eu te mostre o que é grave de verdade? Não, 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 não. Tá tudo maravilhoso. Não, não, tá top, hein? É só uma coisinha aqui, mas esquece. Esquece que eu falei, não tá mais aqui quem falou. É mais ou menos é isso que eu penso da vida, sabe? Eu acho que a gente mora num país maravilhoso, a gente tem o privilégio de criar coisas grandes, coisas lindas, de conviver com pessoas legais. É muito motivo para agradecer, cara. E acho que isso me dá tanta força que eu não consigo me abater, cara. Eu não me abati. Se você me perguntar, não tive um dia de tristeza com tudo que aconteceu. Eu entendi, falei, poxa, é um momento, né? A gente tem altos e baixos e vai voltar na hora certa. Pensei assim de maneira muito otimista, sabe? E você falou também uma parte que eu acredito que foi muito que você levou, né? Que foi a arte, ela cumpriu o papel dela. É isso. Ou seja, ela gerou discussão, né? Ela incomodou alguns, fez outros amarem muito ela, mas ela gerou discussão, né? Ela incomodou as pessoas, né? Nesse sentido, eu fiquei com uma sensação assim, missão cumprida, sabe? Legal demais. Foi muito bom. Muito bom, muito bom. E você também, você falou que estudou muito história e tudo mais, e você ser um estudioso da história, de até música, que eu vi que você sabe bastante também, né? Isso te ajuda muito também no processo criativo? Como funciona esses seus estudos que fogem um pouco do normal, assim? Como que isso impacta no dia a dia? Olha, quando você pesquisa, acho que ninguém sabe de tudo, mas eu estou sempre buscando, pesquisando, tentando aprender. Mas quando você tem um conhecimento um pouco mais aguçado em relação à história, eu acho que a gente consegue estar um pouco mais preparado. Porque assim, você conhece o passado, você tem mais chance de ter assertividade no futuro. Acho que é um pouco isso, sabe? Então, a música, de uma maneira geral, me ajuda muito, principalmente nos momentos de criar.
Então eu sentei lá, já fiz todo o meu ritual matinal, falei, agora é hora de trabalhar, ou mesmo quando eu tô virando à noite para entregar alguma coisa, a música é uma grande companheira, assim. Eu sou muito eclético, eu gosto muito de música brasileira mesmo, mas eu acho que a gente tem boas músicas, e nós tivemos a sorte no Brasil de ter grandes compositores, né? Isso me ajuda demais, né? Eu não escuto só música brasileira, mas me ajuda no processo criativo, né? Parece que a música ela tá muito ligada, né? Se você parar para pensar, eu acredito que a música inspirou grandes artistas, né? Com certeza, com certeza. E a gente tá até falando nessa parte de criação, né? Porque a criação da arte, ela é, pra minha cabeça, assim, eu acho muito impressionante, né? Eu que, assim, não sou um artista, né? Mas para mim é muito impressionante isso de você criar algo, você imaginar alguma coisa, pôr ela em prática e ver essa inspiração ela ganhando forma, né? E quando você cria, você falou da música, né? Você tem música específica que você usa para criar alguma coisa específica ou é uma coisa meio tipo assim, eu ponho o que tá no momento e vamos lá? Música do momento, praticamente eu não escuto nada. Do momento, quero dizer assim, momento não, que você está criando. Eu sou bem eclético, ponho muita coisa, escuto bossa nova, nós estávamos falando, escuto muito jazz, às vezes até rock, depende muito do meu estado anímico, assim, música clássica. Eu penso que a gente está, talvez vou falar agora assim, parecendo meio tiozão, né? Mas talvez por já estar nessa transição, né? Eu acho que a gente tem não muitas músicas boas hoje no Brasil. E, além disso, eu acho que, não só no Brasil, quero dizer no mundo, né? A gente está vivendo um momento, talvez seja um pouco polêmico falar isso, né? Mas eu vejo que a gente está vivendo um momento onde as pessoas também estão deixando de ter uma busca pela excelência. Como eu quero dizer? O que eu quero dizer com isso, né? Esses dias eu estava escutando o Chet Baker, que eu te falei, né? Que é um trompetista incrível, americano, que fez, nossa, músicas sensacionais. E você vê que, por exemplo, para aquele cara ter feito sucesso naquela época, juntou uma série de fatores, né? Então, bandas como aquelas bandas negras americanas de música soul music, funk americano, que a gente escuta, que a gente se arrepia. Cara, eram caras que cantavam no coral da igreja, que alguém escutou e falou, cara, sua voz é fora de série. Pô, você também, você também. Meu, como você pode tocar um instrumento desse jeito? E esse pessoal ia se enturmando, ia se reunindo. Né? As grandes bandas, acho que aconteceu isso, né? É uma junção de muitos caras talentosos, com talento e com vocação para aquilo. E aí saíam coisas incríveis, né, cara? Que a gente tem aí de grandes bandas que fizeram tanto sucesso. E é irrepreensível. Você vê o cara tocando instrumental, a afinação, a harmonia, a melodia, o tom de voz, as técnicas vocais que o cara usava, os instrumentos. Tinha toda uma busca por fazer algo lindo, algo belo, algo perfeito, né? Hoje eu vejo que a criação da música, de uma forma geral, e eu não digo isso só na música, né? De uma maneira geral, eu vejo que as pessoas estão com um gosto não tão refinado. É verdade. Então, totalmente verdade. Escutando músicas que falam repetidamente de tragédia, de traição, de sexualidade exacerbada, drogas, violência. Então, e porque tem um ritmo meio ali que gruda na cabeça, e as pessoas... Outro dia eu falei, eu escutei uma dessas bandas aí, uma dessas duplas, sei lá, e eu falei assim, cara, sabe, assim, pra mim não desce, eu não consigo, eu não entro num estado de exaltação, sabe? Quando você tá escutando uma boa música que você entra numa nova... Você entra num momento de reflexão onde parece que você capta os bons fluidos, sabe? Esse tipo de música não remete a isso, remete a você entrar num círculo vicioso de coisas ruins, sabe? Assim? E alguém falou assim, não, mas esses caras são milionários. Eu falei, cara, mas o que tem a ver? Você vê como, de alguma maneira, os ídolos ou as pessoas que nossos jovens estão aprendendo a admirar, não são pessoas extremamente talentosas. São pessoas que ganharam muito dinheiro, sabe? Então
Então tem certos valores que na minha cabeça eu vejo como invertido. Pode ser que lá na frente algo mude e eu pense diferente. Né? Mas eu concordo com você e eu acho que é uma coisa que, assim, até quando a gente fala sobre música, eu também uso muito música no dia a dia, sabe? Eu trabalho só com música, ouvindo, sabe? Alguma coisa que deixa mais concentrado. Geralmente eu ouço muito jazz no dia a dia porque eu acho que te conecta de uma forma mais clara. Parece que abre uma parte do seu cérebro mais. É muito doido isso, né? Você começa a ouvir e pensar. E essas músicas que muitas pessoas hoje em dia nem gostam mais tanto, parece que é tão complexo que foi criado. E não é complexo instrumentalmente, muitas vezes, mas a melodia, o jeito que foi criado é muito doido, né? Assim, puta, eu fico pirado ouvindo, igual a gente tava falando que tá criação da Bossa Nova, né? E até vamos falar um pouco desse momento da Bossa Nova, porque eu achei muito legal. Pode totalmente da história do Rafael, mas acho que a gente tem um papo tão bom da Bossa Nova. Tudo que tem a ver com música, com arte, são assuntos que é uma pena, se tivessem gravado, né? Que a gente tava numa viagem. Uma viagem total. Sem vinho, hein, gente? Sem vinho. É muito agradável conversar com você, cara. Você é um cara muito legal. Pô, que legal. Muito obrigado mesmo. Mas conta pra gente então uma coisa que você me contou, porque, pessoal, eu sou. Todo mundo que me conhece sabe, eu amo muito Bossa Nova. E eu nem sabia dessa história. Então conta pra gente como começou Você não escuta a galera mais jovem falar, você escuta música de velho? Total. O pessoal fala isso, Sim, né? sempre. Fala assim, nossa, cara, mas... Até uma amiga minha falou hoje, né? Tava falando pra ela assim, o que eu gosto é Bossa Nova, né? Daí eu falei pra ela, ela falou assim... Eu achei, na verdade, que ela me julgava. Falou assim, nossa, que coisa de velho, né? Mas ela falou uma coisa que eu achei legal. Ela falou, nossa, queria eu falar que eu gosto muito de Bossa Nova, que é meu principal... Porque eu amo muito, eu acho que é uma coisa que foi o extrato do Brasil mesmo, assim, sei lá, é uma doideira. De fato, mas conta pra gente como foi essa... Foi um fenômeno, né, que aconteceu mundial, né? Foi o touro do Brasil na época, fazendo uma analogia. Fazendo uma analogia só. Que deu muito certo, né? Que cativou as pessoas no mundo inteiro, né? E começou com João Gilberto. Claro, eu não quero ser injusto com Carlinhos Lira... Todos os outros gênios da música. Todos os gênios. O Tom, todos os caras que são assim, enfim, que colaboraram para que a coisa acontecesse de fato, né? Mas foi um fenômeno muito louco, de maneira natural que aconteceu, que impactou a música e trouxe o Brasil para uma posição, né? A gente começou a ser visto de maneira diferente lá fora, né? Então, o João Gilberto gostava muito do Chet Baker. Para quem não sabe, é um instrumentista, um trompetista, né? E que não cantava, né? E aí saiu um álbum, que é Chet Baker Sings. Fica aí uma dica para quem quiser baixar essa playlist. Quando eu recebo uma playlist, uma sacada de uma playlist que vale muito a pena, cara, para mim é um presente, sabe? Eu acho que verdade. Você vai escutar esse álbum por muito tempo, é realmente muito inspirador. Eu descobri hoje, e obrigado por me indicar hoje também, porque eu vi 3 músicas de vídeo e fiquei pirado já, porque eu conheço o Chet Baker exatamente do metal, né? Do instrumental. E eu nunca tinha ouvido ele cantar de fato, então obrigado pela indicação. Imagina. Aí o João Gilberto escutou Chet Baker cantar de uma maneira muito leve, muito doce, muito sutil, porque ele não tinha aquele vozeirão dos músicos da época, né? Os músicos de jazz tinham aquelas vozes super grossas, né? Graves. Eram vozes muito graves, né? Se você vê todos os grandes da época, né? E aí ele escutou e pirou naquilo que ele escutou. Ele falou, cara, que isso? O cara tem um timbre de voz suave, um pouco parecido com o dele, né? Então, ele começou a tentar, de alguma maneira, vou falar algo que não quero ser pejorativo, mas imitar um pouco o Chet Baker. Sim, sim. Aconteceu isso. Se você ouve o primeiro álbum do João Gilberto, era Chet Baker, brasileiro. E ele ainda conseguiu fazer uma mágica que inventar um novo jeito de tocar violão. Então tem depoimento de grandes músicos que escutaram pela primeira vez, não só brasileiros, mas de fora do Brasil. O Gilberto Gil uma vez deu uma entrevista dizendo que ele lembrava o dia exato quando ele escutou o João Gilberto tocar pela primeira vez aquele violão de uma maneira diferente. E ele falou, cara, o que é isso? Eu preciso escutar de novo, preciso comprar esse disco, né? Na época tinha os LPs, né? Então, você imagina, para quem toca um pouquinho de qualquer instrumento, sabe que a guitarra e o violão, ele é muito similar a um piano, né? Ele é uma coisa de harmonia, né? Então... São instrumentos de corda, todos são instrumentos de corda. Que, na verdade,
ele se comporta um pouco como um piano, né? E o João Gilberto inventou um jeito, aquele jeito meio tan 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 tan. Isso daí, na verdade, ele simulou uma espécie de percussão no violão. Então as notas eram tocadas ali como uma batida mesmo, né? Exato. Isso foi algo muito disruptivo para a época, cara. Então todos os outros que vieram, grandes compositores como Tom Jobim, todos os demais começaram a compor suas músicas na batida do João Gilberto, ou queriam ser como o João Gilberto. Porque quando lançou o Chega de Saudade, que foi o primeiro álbum dele, acho que foi a música mais tocada no mundo, ou mais gravada no mundo, um negócio assim que superou todas as estimativas, né? Então influenciou músicos de fora. Olha que louco, né, cara? Você vê como as coisas são... as inspirações, né? Elas vão vindo às vezes de uma terceira, de um outro artista, de uma outra pessoa, mas você pega aquela inspiração, faz uma releitura e cria uma coisa nova. É muito louco, né? É muito louco. O jeito com que as coisas acontecem. É muito louco, porque... E até falando da música, e olhando a bossa nova em si, a gente vê essa transformação do ritmo do samba, né? Que, poxa, é a marca do Brasil, mas essa batida que se tornou internacional, né? Então, eu acho que... Eu não faço ideia se é um chute meu, mas tenho quase certeza que a bossa nova foi dos estilos musicais mais gravados no mundo inteiro, né? Eu acredito Você olha, sim. Você vai em restaurante em Nova York, onde for, vai ter, às vezes, exatamente a playlist por trás é aquela bossa nova, às vezes cantado por um americano, né? E aí veio ainda o Tom Jobim e estourou. Aí sim que explodiu a música, né? Ele até gravou aquele show que a gente estava falando há pouco, né? Aquele show em Montreal com o Frank Sinatra, que foi... O Frank Sinatra era o cara do mundo. Ele era o cara mais popular do mundo. Tanto que é. ele elegeu um presidente. Né? Frank Sinatra elegeu um presidente. Ele apoiou os... todo mundo sabe que Las Vegas foi um pouco criado pela máfia, né? Com Os certeza. mafiosos ali investiram o mundo dos jogos, depois virou hotelaria e virou essa coisa monumental e gigantesca que é esse fenômeno, uma cidade no deserto com tanto entretenimento. O Frank Sinatra foi um dos caras que ajudou com que isso tudo acontecesse. Então, nessa época que ele cantou com o Tom Jobim, ele era talvez o cara mais famoso do mundo. E na época, muito louco, né? Os jovens de hoje escutam, falam que era coisa de velho, que era muito sofisticado. Mas aquilo era a música pop da época. Era a música popular da época, era a música jovem da época. As mulheres iam no show do Frank Sinatra e se derretiam, gritavam, faziam toda aquela coisa. Mulheres jovens, né? Exato. E aí ele teve a oportunidade e você percebe, quem não viu esse vídeo, recomendo muito que veja. Coloca lá, a Garota de Ipanema. Né? Você vai ver o Frank Sinatra cantando com Tom Jobim. Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu me arrepio, cara. Arrepia, né? Eu também. E é esse show de Montreal, se não me engano. Então pode pesquisar aí, ó. Pesquisa aí, porque é dica cultural do Vinho com Tonê hoje e pelo Rafael aqui. Então a gente tá recomendando coisa boa, viu, pessoal? E você vê na hora que o olhar do Frank Sinatra pro Tom Jobim, cara, é um olhar de admiração, sabe? E na música, você vê um dueto, né? E o Tom tá ali, cara, muito à vontade com esse jeito brasileiro, né, leve. E o Frank Sinatra meio que se envolve por esse charme que tinha, né, a melodia brasileira, né? E o Tom em si era uma figura muito caricata, né? Assim, ele era um cara, pô, sempre tava com o seu charuto, tocando o piano, né, sendo o maestro que ele era, né? Porque ele era um maestro, né? E eu acho muito legal que a bossa nova teve várias figuras, né? Teve o Vinícius como poeta, o Tom como maestro, né? Então a gente teve só essa construção desses personagens. Tem até um show que eu gosto muito que é o Vinícius, o Toquinho, que era bem novo e pra mim é o melhor violonista que, assim, eu acho muito absurdo o Toquinho tocando. Tava até falando com meu primo, com o Leonardo. Inspira, né? Abraço, Leonardo. A gente tava falando sobre como é impressionante o Toquinho tocando o violão. Então a gente tinha nesse show, que é um show na Itália, o Vinícius, né, tocando todo o show, daquele jeito dele, sentado na mesa, quase fosse uma mesa de bar, ele falando naquele italiano dele, tomando alguma bebida, porque era muito do caricato dele também, né. Aí tinha a Miúcha também, junto, o Toquinho tocando esse violão absurdo,
e o Vinícius depois no piano. Esse pra mim é um dos melhores shows que eu já vi, assim. Né, já vi gravado, né? Infelizmente a gente não teve a... eu não tive a idade, né? Nem era nascido na época. Eu acho que deve ser um show de 92, uma coisa assim, 95, né? Então é um show muito legal, que é um show na Itália que mistura todas as figuras da Bossa Nova e pra mim é o extrato do que é a Bossa Nova, assim. Então é muito interessante porque como a arte, de várias formas, ela impacta a gente a sentir alguma coisa, né? Sim. E eu fico pensando o quanto é maravilhoso você... E acho que isso me inspira, isso me emociona muito. Você viver, você conseguir se sustentar. Porque a gente está aqui vivendo uma experiência material na Terra, né? Exato. Então a gente precisa se sustentar. Tem muita coisa que depende da matéria. E você conseguir criar algo que sai totalmente abstrato da sua cabeça e alguém vê valor naquilo e você conseguir vender aquilo e viver disso, foi isso praticamente a essência, além de gostar de desenhar, gostar de enxergar o mundo através de um traçado, foi isso que me empolgou, que me emocionou, me motivou a trabalhar como artista, ser artista, viver disso, né? Eu lembro experiências que um cliente meu encomendou 10 esculturas minhas. Falou, quero 10. E foi meio no começo isso. E o cara acreditou em mim. Falou, ele pagou à vista, não tinha entregue nada ainda. Fui lá, produzi as esculturas, virei muita noite para produzir, caixotei tudo, fiz a melhor embalagem e coloquei na caminhonete. Eu tenho uma caminhonete antiga, assim. Aí coloquei na caminhonete e fui na estrada. Eu fui entregar para ele ia para o Nordeste. Sim. Eu fui entregar numa transportadora, né? Uhum. Cara, eu me emocionei, cara. Nossa, eu imagino. Eu fui o caminho inteiro, assim, emocionado. Mas, assim, eu tava chorando, cara, mas de alegria, sabe, cara? Falei, cara, tá aqui, ó. Aqui na minha caçamba tá o fruto de uma ideia que eu tirei do nada, que eu, sabe, idealizei. E eu tô lá entregando a minha arte para um cliente, cara. Isso foi um negócio que só de lembrar arrepia, cara. Arrepia, né? E isso toda obra que eu entrego eu sinto essa mesma coisa, cara. Uhum. Pode ser às vezes uma coisa simples assim. Esses dias eu fiz uma série colecionável do Touro de Ouro. É uma série numerada, 100 unidades, que eu tô vendendo, não é pela grana, como eu te falei, é uma coisa mais para ativar aquela memória. Então eu usei a mesma tinta que eu usei no Touro de Ouro grande. Uhum. Ela é numerada. O Pablo Spire tem a 001, que ele usa no programa dele todo dia e tal. Tem alguns empresários, João Adib Marques tem uma também. O Beto Indec da Clear, CEO da Clear, tem uma também. Uhum. Moise Politi, que é um guru aí do mercado financeiro egípcio, genial, tem uma também. Então eu fui entregar esses dias para um banqueiro lá de Goiás. E, cara, fiquei tão emocionado, cara. Que coisa doida, né, cara? Eu entreguei essa obra para várias pessoas, mas toda vez que eu entrego é uma emoção. Eu imagino. E é o poder que a arte tem, né? De emocionar quem assiste, quem recebe, quem cria. Né? É muito louco isso. Legal demais. Legal demais. Porque e eu vejo, assim, toda vez até que eu falo com alguém também, eu sinto isso, sabe? Poxa, eu fico até emocionado, assim, de falar, porque é tão gostoso sentar aqui e saber da vida da pessoa. É um tipo de arte também no final do dia. Com certeza, não tenha dúvida. Com certeza. Que é um dom que não é qualquer um que tem, né? Você tem esse seu jeito carismático de falar, a pessoa sente à vontade, fala aquilo que está pensando, né? E aí você se diverte e cria sua arte. Daqui exatamente. Então é muito legal. E eu acredito também, assim, um olhar meu, né? Que tudo na vida a gente pode criar arte, né? Não sei se você concorda comigo, totalmente, né? Mas totalmente. Às vezes a pessoa ela fala assim, puta, mas eu sou sou professor de matemática, como que eu crio arte? Eu tive professores incríveis na escola que eles eram quase um artista de stand-up. Assim, aquele professor de cursinho, sabe? Que você olha e fala assim, puta, como que esse cara criou isso? E é a arte da pessoa, né? Então eu acredito muito que a arte, na verdade, ela transcende até essa questão de você, de fato, ser um artista plástico, ou pintor, ou o que for, para você também ser, a sua profissão lá virar uma arte, né? Eu acho isso muito interessante. Eu sempre tive essa ideia na minha cabeça, assim. É uma boa analogia, né? Porque a comunicação, dependendo como ela é feita, ela também acaba ficando artística, né? Exato. A gente estava falando de alguns comediantes, né, que conseguem criar ali um personagem, tem uma criação por trás, né? Inventar cada hora uma piada nova, né?
É muito doido isso. Até a gente tá falando, né? Como tem que ter time para fazer essas coisas, né? Então toda arte, ela tem algum... Ela tem uma mensagem que ela passa, ela né, incomoda às vezes a pessoa de alguma forma, então é muito interessante. E olhando assim, né? Vindo agora voltando para a sua história, agora a gente tá mais caminhando pro final, acho que a gente poderia ficar 5 horas batendo papo, né? Até falando de outras coisas muito doidas, né? Mas eu gosto de entender algumas coisas de todo convidado que vem aqui. E são 3 pontos que eu gosto muito de entender que como esses 3 pontos impactaram a sua vida no geral, tá? Então, encaminhando já mais para o final, eu queria saber o que foi pro Rafael na jornada e o que é até hoje. O que é a família para você? Família, para mim, é a coisa mais importante. Eu acho que o ser humano começou a evoluir quando ele começou a se reunir, né? Família, naturalmente, não é só sangue, né? Ela tem a ver também com um grupo de pessoas que se juntam e decidem que querem cuidar uma das outras, né? E acho que é o momento mais magnífico do ser humano foi quando ele começou a entender a importância da família, né? Lá na história antiga, se for ver, a gente passou de nômade e tal. Quando a gente começou a se reunir, começou ali a formação da família, o ser humano começou a se exaltar, começou a ir para o próximo nível. Então a família para mim é tudo, cara, tudo mesmo. Muito, muito bom. E o que é dinheiro para você? Dinheiro para mim é uma energia. Uhum. É uma energia que está relacionada com criação também, né? Foi só uma forma que o ser humano inventou de conseguir canalizar certas energias e trocar as coisas e poder sobreviver. E o que é, terceiro ponto, o que é espiritualidade para você? A espiritualidade é independente de religião, na minha opinião. Ela está relacionada com o ser humano criar consciência de si próprio e do outro, né? Uhum. Porque a espiritualidade ela está relacionada com você entender que nem tudo é matéria, que a gente tem a matéria que compõe nosso próprio corpo e que tem alguma coisa que intuitivamente a gente sente que está lá dentro, que uns chamam de alma, outros chamam de espírito, mas a gente sabe que tem alguma coisa que não é tangível que está lá dentro e que essa coisa vai aprimorando. O nosso corpo vai envelhecendo e a gente vai ficando um pouco... Quanto mais velho, a gente vai criando mais limitações, né? E já a alma não. Quanto mais velho, a gente vai evoluindo, a gente vai sendo melhor. Então a espiritualidade para mim é isso. Legal demais. Puta, que papo bom hoje, hein? Cara, adorei. Puta, esse papo foi muito bom mesmo. Cara. Foi muito bom mesmo. E eu vou pegar então agora para ser aquele momento que a gente marca de fato, né, Rafael? Eu peço para todo mundo assinar a rolha aqui, colocar o nome, lógico, e também colocar uma palavra, né, que remeteu à sua história, né, até hoje. Que eu acho que é uma forma da... Eu acho que toda garrafa de vinho, quando a gente olha algum lugar com rolhas, eu acho que toda rolha tem uma história, né? Então é mais ou menos isso que a gente, né, que eu pensei quando a gente começou a pensar nesse projeto. Então, por favor, seu nome e uma palavra que remete à sua história. Muito bem. Bom. E, pessoal, como vocês já sabem, né? Toda semana a gente tem aqui um novo, então compartilhem aí muito. E hoje, ó, não foi apenas uma história de vida que a gente vai tirar muitos proveitos, foi também uma aula sobre bossa nova e música brasileira, hein, Rafael? Poxa, Bom demais, bom demais. Na verdade, foi uma troca de ideias aí, muito prazerosa, né? É sempre bom falar de música, de arte, como um todo, arquitetura. São coisas muito prazerosas de falar. E eu que agradeço a você aí pelo carinho, como tudo aconteceu de uma maneira muito agradável. Foi mesmo. Eu escrevo e já te falo sobre a palavra ou não? Pode falar. E eu vou pegar aqui pra gente... Pegar aqui ó, o pote pra gente já guardar aqui também, né? Tá. Bom... Se não fosse a Ana da XP... Oi? Se não fosse a Ana da XP... Quem? A Ana. Ah, pois é, tá vendo? A Diamante, né? Ana é Diamante, ela de alguma forma conectou aí a gente, né? Legal demais. Uma pessoa genial, que eu gosto muito. Então um abraço pra Ana também, viu, Ana? Você tem que vir aqui também, viu? Trazer a Ana Diamante aqui. E... Ó, a palavra que eu escolhi é Deus. Porque, cara, todo o mérito, pra mim, o mérito é dele, assim, sabe? Eu gosto de pensar dessa maneira. Todo o mérito é de Deus. Ele colocou uma centelha de criação dentro da gente, né?
Tudo que a gente cria é porque Deus, em algum momento, colocou uma centelha que tornou a gente também pequenos criadores. A gente também está exercendo o poder da criação através das coisas que a gente faz, da arte que a gente faz, das coisas que a gente produz. E isso seria impossível se não fosse Deus. Fosse Deus. Então, É isso. pode colocar aqui. E, poxa, que legal, hein? Muito bom, muito bom. E no final, tudo eu sempre pergunto, né? Assim, gosto de saber, com tudo isso que a gente vê, o que a gente compartilhou, eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas. E para a gente impactar mais pessoas, quem que você acha uma pessoa ideal para vir aqui, para bater esse papo comigo e a gente saber um pouco mais da vida dessa pessoa? Cara, tem uma pessoa que eu gosto muito, que é um cara que tem sido muito inspiração para mim, que é o Marconi Moraes. Gostaria que você o conhecesse, acho que as pessoas vão gostar de ouvi-lo. O nome dele é Marconi Vinícius de Moraes, que o pai dele homenageou Vinícius de Moraes, que eu sei que você gosta muito, você já falou. E é um cara genial. Ele é presidente do Procentro, que é um instituto, uma instituição sem fins lucrativos que se doa muito, que faz muito pelo Centro Histórico de São Paulo. Eu tenho certeza que ele vai contar com coisas incríveis aqui, você vai gostar de conhecê-lo e o público também. Pô, legal demais. Então, tá convidado, viu? Marconi? Marconi de Moraes. Marconi Vinícius de Moraes. Ele é o administrador da Galeria do Rock. Perfeito. Então, ó, Marconi, tá convocado, tá nem convidado, tá convocado. Vamos abrir um vinho aqui, vamos bater esse papo bom e obrigado de novo, viu, Rafael? Eu que agradeço. E última pergunta, como faço para conseguir uma escultura dessa daí, numerada do touro, hein? Depois você me conta. Tá bem, combinado. E vamos fazer um brinde final, né? Bom. Um brinde a toda essa história que a gente compartilhou hoje e sucesso aí a todos. Então, pessoal, não percam o próximo episódio com muito vinho, muito papo bom como esse e até a próxima.